Localização e regionalização do continente americano. O continente americano é o segundo maior continente do mundo, com uma área de 42.209.248 km². Suas terras se localizam totalmente no hemisfério ocidental, isto é, a oeste do meridiano de Greenwich, e limitam-se ao norte com o Oceano Glacial Ártico, a leste com o Oceano Atlântico, a oeste com o Oceano Pacífico. O continente americano é cortado por 4 paralelos principais: o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Equador e o Trópico de Capricórnio. Processo de colonização. A América foi colonizada por povos europeus, ora pacificamente, ora de forma violenta. Juntaram-se aos nativos que viviam no continente. Inicialmente, as terras que ficaram conhecidas como Novo Mundo começaram a ser ocupadas por pessoas provindas de grandes potências marítimas do século XV e do século XVI, como Espanha, Portugal, Reino Unido, Países Baixos e França. Mais tarde, chegaram os povos europeus ao continente, o que resultou em uma grande diversidade cultural na América. Atualmente, o continente americano é constituído por países independentes e territórios que ainda pertencem a outras nações. Regionalização por critério geográfico. Assim como ocorre no espaço mundial, existem diferentes formas de regionalizar a América. 2 critérios mais comuns de regionalização levam em consideração a localização das terras do continente americano no mundo, por critério geográfico, a colonização e o desenvolvimento da economia social dos países, por critérios históricos, cultural e socioeconômicos, a configuração do continente americano, 2 grandes massas de terras unidas por uma estreita faixa que permite distinguir o ponto de vista em 3 Américas: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. América do Norte representam 55% do continente e está localizado totalmente no hemisfério norte. Essa porção do continente é formada por 3 países independentes e uma possessão europeia, a Groenlândia, administrada pela Dinamarca. América Central, com 2% do continente, é a porção constituída por parte continental e outra insular. A primeira, o Istmo, que ligam 2 grandes porções de terra, que abriga 7 países independentes, e a outra parte que consiste em um conjunto de ilhas chamado Caribe. América do Sul corresponde a 43% do continente e, por ser cortada pelos paralelos do Equador, tem terras em 2 hemisférios. É formada por 12 países independentes e um departamento ultramarino europeu, a Guiana Francesa, administrado pela França. Regionalização pelo histórico, cultural e socioeconômico. A partir do século XVI, ao longo dos séculos seguintes, a população nativa do continente americano misturou-se com europeus, com habitantes da África trazidos para trabalhar de maneira escrava nas possessões coloniais e com imigrantes de diversas partes do mundo. Com destaque para a Europa e Ásia, esses grupos de pessoas constituíram diversas sociedades. No entanto, independentemente das diferenças entre essas sociedades, elas podem ser agrupadas em 2 grandes conjuntos de origem dos colonizadores, através de sua cultura e o desenvolvimento econômico desses países, a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Esses critérios de regionalização são baseados nos aspectos humanos, culturais, históricos, socioeconômicos, sociais e linguísticos, e é bastante empregado. América Latina. Sobre esse nome foram inicialmente agrupadas as sociedades cuja língua dominante originou-se do latim. As línguas como português e espanhol, mais falados pelos principais povos colonizadores da América continental. No entanto, o termo América Latina também se refere a países onde se fala inglês, como Jamaica, ou o holandês, como o Suriname. Isso porque o critério de regionalização passou a ser considerado também como predominância de costumes e etnias, e também o seu desenvolvimento.
América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá, os dois países mais desenvolvidos se considerarmos os aspectos econômicos e indicadores sociais do continente. O termo América Anglo-Saxônica se deve ao fato desses países terem sido colonizados principalmente pelo Reino Unido. A porção leste do território do Canadá, região da atual província de Quebec, foi colonizada pela França e ainda guarda traços dessa cultura, estabelecendo o francês como língua oficial. Por isso pleiteia a separação do Canadá até os dias atuais, de um estado independente. Nos Estados Unidos, grandes áreas também têm influência latina, como a Louisiana, fundada pelos franceses, e o Novo México, na Arizona, e a Califórnia, pelos espanhóis.